Eu estou vendo que muita gente está falando da questão da SAF. Logo mais a gente vai explicar com detalhes. O Lauro Lopes acompanhou ontem a reunião do Conselho Deliberativo. Existe um número mínimo, um percentual mínimo que a associação, o clube, precisa ficar nessa lei da SAF. O Atlético estava com 25%. Agora houve uma redução para que seja negociado aí o percentual que saiu das mãos da associação, que é o clube. Vamos entender e explicar essa história. Muito torcedor na bronca com isso também. Você ontem falou sobre essa situação de o torcedor também não poder acompanhar essa reunião do Conselho Deliberativo, né, Fael? Não é nem com acompanhar, Bel. É um pouco antes o Atlético se explicar por que mudou de ideia daquilo que era dito antes para agora. Eu falo que não é problema de diluição. O problema é a forma como o Galo olha nos olhos do torcedor. Posso prolongar um pouquinho agora ou no segundo bloco? No segundo bloco você prolonga, até bolei aqui, porque o Lauro vai trazer o que aconteceu, só esse panorama inicial, Faelzinho, e depois nós vamos destrinchar no próximo bloco estadual. Olá, amigos do Alterosa Esporte. O desejo da SAF atleticana foi atendido. Dos 193 conselheiros presentes aqui na Arena MRV, 184 votaram a favor do principal item discutido na noite: a diluição dos 25% da associação, possibilitando assim um novo aporte na SAF atleticana, mexendo tanto na porcentagem da associação quanto também da SAF alvinegra. Os valores ainda não foram revelados, até porque o Atlético aguarda uma proposta oficial. Daqui a pouquinho a gente explica melhor esse assunto, trazendo também palavras do Sérgio Coelho, presidente da associação, e do Rubens Menin, principal acionista da SAF atleticana. Até já. Então, nós vamos ouvir também tanto o presidente quanto o Menin e vamos falar mais. Agora, Fael, nós vamos destrinchar aquilo que a gente começou no início do programa sobre a SAF. O Lauro vai trazer todos os detalhes, inclusive, né, esse percentual que mudou do que é associação, do que é do clube. Mas antes, vamos acompanhar as faixas ali que estavam no entorno da arena, Fael, contra a SAF. A votação até mudou, né? Essa votação inicialmente ela seria em outro mês, seria lá na sede de Lourdes e passou para a Arena MRV. Seria um local mais também reservado ali, tem uma área de estacionamento para os conselheiros. Bel, eu acho que o que o Atlético precisa resgatar hoje é a relação com o atleticano. Que não exista um espírito de competição entre essas duas partes, porque o Atlético é o atleticano e não tem como separar e nunca vai dar para separar. O Atlético nunca pode ser um prédio de tijolos, como diria um amigo meu, ferragem só, um prédio ali de uma empresa. O Atlético é o atleticano e sempre foi associado principalmente à sua torcida. Mas ele precisa resgatar essa relação dos últimos anos. Resgatar em diversas formas, porque tudo o que foi dito nos microfones nos últimos anos, o que não foi entregue, o que foi dito e foi mudado, inclusive essa questão de diluição, como eu vou aprofundar daqui a pouco, como uma relação, como eu falei aqui, dos azulejos que o atleticano comprava e era entregue 3 anos depois, mas nesse período um silêncio enorme. A sensação que o atleticano tem nos últimos tempos é que a gente morava na mesma casa do Atlético, mas eram famílias diferentes. E sobre a relação dessa família é o que eu vou falar daqui a pouco sobre a diluição. Então, Lauro Lopes, traga pra gente os detalhes do que está fazendo o Fael questionar, está fazendo muitos torcedores questionarem motivos, talvez mais clareza aí nesse processo todo. Foi aprovado quase por unanimidade aqui na Arena MRV o principal item discutido na noite durante a reunião do Conselho Deliberativo do Atlético. 183 conselheiros votaram a favor e 9 contra a diluição dos 25% que pertenciam ou até então pertencem à Associação do Atlético. Esse valor antes era intocável. A partir de agora, não. Ele pode ser diluído, a exemplo do valor que já pertence, da porcentagem que já tem a SAF alvinegra. E para que chegue um novo aporte, ele tem que ter no mínimo 200 milhões de reais. Quanto esses 200 milhões de reais representam? Aí tem que fazer uma conta do valuation, do valor total do clube alvinegro. Rubens Menin, inclusive, falou com a nossa equipe, com as pessoas que estavam aqui da imprensa, deixando claro que o objetivo é receber um aporte estrangeiro,
Então, o Atlético também já teria possibilidades, já estaria em negociação para que recebesse um novo aporte para ajudar principalmente no pagamento de dívidas. Além de Rubens Menin, Sérgio Coelho, presidente da Associação do Atlético, falou com a imprensa. Vamos ouvi-los agora, falando sobre essa reunião e as possibilidades que se abrem daqui para frente. O Atlético hoje é uma empresa que tem CPF. Alguma coisa tem que acontecer. A gente não sabe quando e como, mas ela vai acontecer. O barco não vai afundar. Essa é a nossa responsabilidade que a gente assumimos aqui hoje de novo perante o Conselho e vai acontecer. Quer dizer, a gente espera que o mais rápido possível a gente tenha uma solução definitiva, que seria um novo parceiro graúdo, que coloca um montante significativo para a gente mudar o jogo. Vamos ver quanto vai acontecer, espero que o mais rápido possível. Mas não tem nada que eu possa prometer para vocês hoje. O Galo continua com 25%, só será diluído quando houver um investidor que fizer o aporte. Se demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, o Galo continua com seus 25%. E, volto a dizer, quando houver o investidor e que diminuir o percentual do Galo, proporcionalmente diminui de todos os outros sócios. Não é só o Galo que perde, todo mundo perde proporcionalmente. Foram essas, então, as palavras do Rubens Menin, também do Sérgio Coelho. A partir de agora, o Atlético segue estudando possibilidades para tentar, de fato, formalizar essa diluição, recebendo um novo aporte na SAF Alvinegra, alterando aí as porcentagens da associação e também da Sociedade Anônima do Futebol. Volto com vocês, um grande abraço. Da SAF. E acho até que se fosse votado lá atrás, quando foi aprovada a SAF aqui no Atlético, a associação ficaria só com 10%, isso não causaria tanto espanto para o torcedor. O Galo precisa, sim, de novos aportes. 200 milhões hoje seria um copo d'água numa chapa quente. Poderia evaporar facilmente, como aconteceu, por exemplo, com o valor do shopping. Então, dito isso, a gente precisa, sim, de investimento. A gente entende, sim, que isso abriria mão de um percentual, mas eu insisto. E eu vou usar novamente o exemplo da família. A sensação de que são famílias diferentes e que não existe uma comunicação direta e honesta com o torcedor. Gente, a gente não está falando que aconteceu 10 anos depois da aprovação da SAF. 2 anos depois da aprovação da SAF, muda-se totalmente do que foi dito lá atrás. E isso tem acontecido com o Atlético em diversas áreas. Lá atrás, quando você vende um ingresso para um show internacional, para um jogo internacional, quando se vende um azulejo, quando se faz o manto da massa, falta alguém, vamos colocar o conselho da SAF do Atlético, que está numa salinha, enquanto a Isabel está com a mão aqui na minha frente. Você está numa salinha e alguém tem que ir lá explicar para o torcedor. E ninguém está disposto a sair dessa salinha para ir lá conversar com o torcedor. A SAF precisa, sim, de um porta-voz e precisa mudar esse comportamento em relação à comunicação com o torcedor. Ela precisa, vez ou outra, abrir mão de se comunicar só com o seu conselho deliberativo e conversar olhando no olho de quem banca, de quem construiu, de quem faz esse clube, que é o atleticano. E não estou falando em tom de guerra, eu estou falando em tom de um conselho de como você vai mudar essa relação com a massa daqui para frente. Olhando no olho e começando a conversar, falando a verdade, mesmo que isso doa muito. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para o meu amigo Tentos e o funcionamento do Atlético. E agora nós vamos falar sobre o departamento jurídico. O que teve de novidade aí, Vitinho? É isso aí, Bel. Boa tarde a você, bancada democrática, aqui acompanha o Alterosa Esporte. Essa reunião, como você disse, com o departamento jurídico, chefiada pelo superintendente jurídico Pedro Torquato, foi, na verdade, Bel, um encontro bem interessante, porque esse encontro fala sobre marca e também sobre Arena MRV. E aí eu vou explicar. Por exemplo, marca. Hoje a marca Atlético, ela pertence ao Atlético Mineiro. E por que isso? Ele explicou. Por questão de notoriedade mesmo. Se você pesquisar no Google, por exemplo, Atlético, vai aparecer informações sobre o Atlético Mineiro. Se você pesquisar Galo, o Atlético também, as informações, tudo que você pesquisar vai em relação ao Atlético. Então hoje tudo isso importa. Até o presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, ele falou publicamente, falou que a marca Atlético pertence ao Atlético Mineiro. Inclusive o Atlético Paranaense colocou um H nessa história. Mas aí você pode perguntar, por exemplo, em relação ao Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense usa a marca Clube Atlético Goianiense, então não tem ligação em relação
ao Atlético. Hoje também, só para você ter uma noção, né, o Atlético tem 869 pedidos de registros, solicitações mesmo, como Atlético, Galo, Galo Doido, enfim, todas essas marcas envolvendo o clube. Um outro assunto também, como eu disse, que foi falado aqui hoje em relação à Arena MRV, até conversei com o Fael um pouco antes desse encontro, se ele tinha alguma dúvida. O Atlético hoje tem 78 notificações desde a reabertura da Arena contra torcedores que cometeram alguma infração. E aí, como que dão essas penas? Se eu cometo, por exemplo, algum tipo de infração, se o torcedor comete algum tipo de infração aqui na Arena, por exemplo, ele é punido por 1 ano. Se ele for reincidente, por 2 anos. Se ele fizer mais uma vez, ele é banido da Arena, ele não pode entrar aqui de forma alguma. Outros 2 assuntos, Bel, que foram recentemente isso, né? A questão do Everson aqui na Arena, no jogo contra, se não me engano, contra o Santos. Em relação à filha dele, né? O Atlético já disponibilizou todas as imagens para a Polícia Civil e também para a Polícia Militar. O clube não vai falar muito porque envolve uma menor de idade, então ainda não tem nenhum caso definido, mas todas as imagens já estão com a Polícia Militar e também Civil. Quanto ao torcedor que invadiu o gramado para tirar uma foto com o Neymar, para ter o contato com o ídolo, né? Ele já também foi punido da Arena por 365 dias, ou seja, 1 ano. Esses foram os assuntos principais aqui hoje nesse encontro, Bel. Vila Vitinho está liberado, deu um panorama geral aí pra gente. Muito obrigada. Algo a falar, meu senhor? Eu achei legal só que a questão que o próprio Petralha falou quando se fala em Atlético. É o Clube Atlético Mineiro, não tem outro. E mascote, aqui no Brasil e no mundo não existe um clube com tamanho e identificação com mascote. Agora só tem que avisar pro pessoal aí da SAF que 100% acaba, né? 100% não pode fazer igual o Galo, o treinador que eu tinha no Recreativo, que fala, nós temos 50% de chance de ganhar, 40% de perder e 30% de empatar. Ô, MRV, a conta não dele passa não passa do 100 não, viu? Na hora que vocês venderem todo, chegou no 100... O 120 não tem conselho que aprova, não. Mas eles, a galera chama de Atlético, não sei o quê, mas é conhecido como Mineiro, e somente. Só eles conhecem. E nós temos orgulho, nunca tentamos ser italiano, francês, nada disso. A gente não tenta, nós somos mesmos. A gente sempre teve orgulho de ser de Minas Gerais, é o Clube Atlético Mineiro mesmo, e a gente cita no hino, a gente cita nas nossas músicas, porque nós temos orgulho demais desse triângulo vermelhinho. Nós somos de Minas Gerais e a gente sempre aceitou mineiro, estrangeiro, aceitou tudo, a gente nunca restringiu o nosso clube só italiano. Quem construiu a cidade foram os italianos que vieram para substituir a mão de obra escrava. Ou eu estou mentindo, ou você olha nos livros de história e temos um historiador aqui que sabe muito bem disso. Entendeu? Árabes, foram pessoas do mundo inteiro, não foram só italianos, não. E o Galo aceitava pessoas do mundo inteiro, não aceitava só italiano, não. Vamos cercar uma